Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, aluno querido do Lidere 2. Uma preparação aí, estamos aí no Lidere 2, né? Nos preparando para viver essa vida abundante que Cristo quer que a gente viva, né? E hoje a gente vai para a sexta aula desse módulo 2. E eu espero que você esteja entusiasmado. Se não tiver, meu irmão, ore ao Senhor para que Deus ele esteja lhe entusiasmando, né? Trazendo para o seu coração expectativas sobre aquilo que ele quer que você viva diante dos ensinamentos desses estudos, né? Principalmente esse módulo onde esse módulo oferece para nós, para vocês, uma possibilidade de uma vida abundante. E a vida abundante a gente tem visto que é através do reconhecimento de que tudo é feito para Deus e para a glória dele, não é? Quando a gente faz as coisas para a glória dele, a gente vive abundantemente. E na aula de hoje, meus amados irmãos, nós vamos ver que nós fomos moldados, é a aula 6, né? Fomos moldados para servir a Deus, né? Deus já nos moldou desde antes até da concepção, né? No ventre da nossa mãe, ele já nos havia moldado para que a gente fosse um instrumento para servir ao reino dele, tá? Então a gente conclama vocês a prestarem bastante atenção, a ler a sua apostila, meu irmão, leia seu livro, se capacite, porque Deus está chamando pessoas que são capacitadas e querem estar capacitadas para ganhar almas para o reino dele. Amém? Então vamos lá. A título de introdução dessa aula, quero que você pegue aí, escreva lá naquela sua folhinha, né? O que tem escrito, aquela folhinha para cada aula tem que ter uma. Efésios 2:10. O que é que tem escrito lá em Efésios 2:10? Você vai anotar e vai escrever. Eu tenho aqui a minha Bíblia. Diz assim: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Para que a gente ande nela. Ou seja, esse texto, ele nos ensina que nós fomos postos nesse mundo, né, para contribuir com o reino de Deus, através das obras que realizamos. E isso é o que Deus espera de todos os seus filhos chamados, que foram convencidos, né, pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Esses que já estão no processo de salvação, buscando cada vez mais a presença do Senhor, essas pessoas, naturalmente, elas desejam estar na presença de Deus e fazendo a obra de Deus. No livro de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 45, fala que como filhos de Deus, e é essencial servir, colocando nossas vidas à disposição de Deus para resgatar outras vidas, tá certo? Então, nós não fomos chamados apenas para fazer parte de uma igreja, apenas para cantar, louvar na igreja, ou para ouvir mensagens, ou para ouvir hinos bonitos, ou para usufruir, né, das coisas boas que tem na igreja, né, um ambiente saudável e tudo mais. Não, Deus nos chamou para que a gente esteja se disponibilizando para resgatar almas através das nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nós com esse sentido. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, fala que antes de nós criarmos, de Deus nos criar, Deus nos planejou tudo que pudesse, né, ser colocado em nós para servir dentro do seu reino. Ele colocou em nós habilidades, interesses, talento, dons, personalidade e experiência de vida.
E nós vamos ver cada uma dessas coisas um pouco mais à frente nessa aula. Deus colocou todas essas coisas em nós, irmãos. Você tem talento, você tem dom, você tem personalidade, você tem experiência de vida, você tem habilidades que você pode colocar muito bem para o crescimento do reino de Deus. Deus não dá aos seus servos, prestem atenção, Deus não dá aos seus servos uma missão sem nos capacitar, tá? Ele não dá, ele capacita antes, ele dá a habilidade para você fazer determinadas coisas, e aí você vai fazer isso aonde? Você vai fazer na célula, você vai fazer na igreja, você vai fazer na sua casa, né, com os seus familiares, né, com esposos, com esposas, com filhos, com pais, tá? E também com os seus vizinhos ou outros parentes que chegam, ele lhe dá essa capacidade de fazer com o objetivo de você ganhar almas, ganhar essas pessoas que ainda não encontraram-se com ele, a se encontrar com ele, tá? Para ajudar essas pessoas. A capacidade que Deus nos dá se chama forma. É uma forma, né? Juntando todas essas que eu falei e posso repetir aqui para vocês agora: formação espiritual, opção do coração, né? Recursos pessoais que você tem, modo de ser, área de experiência. Isso se chama forma, tá? É uma forma. Deus juntou tudo isso e disse: essa aqui é a forma que eu quero de cada um dos servos meus para trabalhar no meu reino. A formação espiritual, ela tem a ver com os dons, tá? Formação espiritual. Quando você perceber que você tem um dom, é porque ele vem através do Espírito Santo, né? Os dons são concedidos por Deus para realizar trabalhos no reino dele, e precisamos descobrir quais são os dons. Quais são esses dons? E aí eu quero que você anote aí, tá? Escreva, e dentro desses versículos que eu vou citar agora, você vai descobrir alguns dons, e pode ser que entre esses que estão aí você vai perceber: poxa, eu faço isso, eu gosto de fazer isso, porque o dom que vai aflorar mais em você é o dom que você gosta mais de fazer, né? Tem alguns que a gente faz, mas aí não tem aquele entusiasmo todo, mas faz, né? É para o reino de Deus, a gente faz, mas não tem aquele entusiasmo todo de fazer. Mas tem uns que você vai dizer: puxa, eu gosto de fazer isso, eu gosto de orar, gosto de louvar, eu gosto de pregar, né? Eu gosto. Então, quando a gente encontra-se com esse dom, o Espírito Santo ele vai capacitando a gente para aquilo que a gente gosta realmente, né? Que chama mais atenção, e a gente vai terminar aprendendo com ele, aprendendo com o Espírito Santo, se capacitando a cada dia. Anota aí, Romanos capítulo 12, versículos de 6 a 8. 1 Coríntios 12, 7 a 11. E do 27 ao 31, tá? Do 7 ao 11 e depois do 27 ao 31. E Efésios capítulo 4, versículo 1. Amém? Você vai encontrar dons espirituais nesses textos, tá? E aí, como eu disse, você vai identificar-se com alguns deles. Amém? A segunda coisa, que é dessa forma que Deus nos criou, são as opções do coração, tá? Existem certos assuntos que despertam mais paixão em você, né? E outros você, como também nos dois ali, né? Isso é o que chamamos de opção de coração, do coração, tá? Essas opções do coração, elas afloram muito mais, mas elas são reconhecidas, despertam uma paixão por isso, tá? Por essa coisa, né? O entusiasmo, a eficiência, né? Que descobrimos a nossa opção de coração, tá? Quais são as opções do coração? As suas, né? As suas opções do coração. O que é que você está optando, colocando em primeiro lugar na sua vida? Quais os assuntos que lhe despertam mais paixão, tá? E principalmente dentro da obra do Senhor. Qual o assunto?
Muita gente gosta de escolher alguns assuntos, tem gente que gosta de escolher, de ver textos bíblicos, mensagens sobre família, né? Sobre como lidar com jovens, como lidar com o Apocalipse, né? E aí a pessoa vai criando essa paixão dentro dela, né? Sobre a vida de Cristo. Tem gente que gosta de estudar a vida de Cristo, né? Os atos dele. Tem gente que pega a Bíblia, abre, lê os evangelhos e vai anotando, vai sublinhando cada ato de Cristo, cada momento onde ele falou. Eu conheci uma pessoa que fazia isso, anotava quando Cristo falava, ela anotava, foi Cristo quem falou, não foi o apóstolo, não foi fulano, não, foi Cristo quem falou. Cristo está dando uma palavra aqui. Amém? Terceira coisa, recursos naturais são os talentos que você possui e utiliza para a glória de Deus. Talentos são algumas coisas que a gente aprende no dia a dia, no mundo secular, tá? Tem gente que gosta de ser professor, né? Tem gente que adora ser professor. Minha esposa gosta muito, né? Trabalhou muitos anos, não por dinheiro, mas ela trabalhava por amor àquilo que ela fazia. Ela gostava de dar aula, né? Hoje ela já continua dando, mas de uma forma diferente. Ela gostava de dar aula muito a criança, né? E hoje em dia ela gosta de estar dando as aulas na igreja. Então, aquele talento que ela tinha desde nova, né? Hoje ela já tem esse talento mais aguçado, né? E vendo mais algumas possibilidades e alcançando pessoas adultas e continua também alcançando as crianças também, na medida que ela vai colocando em prática. 1, 2, 3, 4, modo de ser, o modo de ser, o seu modo de ser. Deus nos criou, combinou tudo para usar os traços de sua personalidade. O que isso quer dizer? Deus criou com você com uma personalidade. Então, tem pessoas que têm uma personalidade mais forte, tem outras pessoas que têm uma personalidade mais fraca, né? mais retraída, tem outras que são mais explosivas, tem outras que têm uma personalidade mais equilibrada, tem outros que têm uma personalidade que gosta de ouvir, tem outros que gosta de falar demais, né? Então, todo esse modo de ser seu, ele tem uma utilidade no reino de Deus. Cabe a nós controlar, não é? Nem a gente ser demais falante, nem ser pouco falante, né? A gente precisa falar, mas cuidado com o que fala, né? A tonalidade que fala, a altura do que está falando, né? Ouça mais, a palavra de Deus ensina que a gente precisa ouvir mais, mas vá combinando essas coisas, tá? Se você vê que você fala muito, né? Às vezes fala muito alto, talvez, e aí você começa a abaixar um pouquinho o tom, né? Vai combinando com aqueles que têm esse dom de ouvir mais, vai combinando com eles. Amém? Em nome de Jesus. Então, e por último, só uma coisa, o que você poderia dizer de sua personalidade? Além daqueles versículos que eu já citei, que todos eles têm que colocar naquela folhinha, né? Escrever todos eles. Você vai também fazer um resumo do que você diria da sua personalidade. Como é que você é atualmente, né? Como é que você é? Você é explosivo? Você fica com raiva com facilidade, né? E aí a gente vai depois conversar, né? Falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre personalidade no dia a dia, que a gente tem ainda mais 2 módulos pela frente para poder terminar esse curso do Lidere, né? A última coisa é a experiência de vida, tá? Coisas na área de experiência, né? Que você tem, né? Que você tem lidado com elas. São experiências onde você vivenciou algumas coisas, tá? Você aprendeu alguma coisa em algum lugar, né? Dentro da sua família você aprendeu algumas coisas, né? A gente cresce dentro de uma família, a gente vê algumas coisas que na nossa análise depois, quando a gente chega na fase de adolescente, adulto, a gente começa a imaginar, paixão, isso não era certo, eu não vou fazer mais isso, principalmente quando chega na
na adolescência, é que a gente precisa estar pensando mais nisso, né? Experiências educacionais, professores que te chamavam atenção por conta da modo dele dar aula, né? Gostava da aula que ele dava, por que você gostava e tal. Então são experiências que você pode ir colocando também na sua vida e dizendo, não, eu vou fazer daquele jeito, era legal, eu sentia que era legal, todo mundo gostava daquela aula e tal, ok? Experiências vocacionais, ou seja, você tem uma vocação para ser médico. Tá? Você gosta de cuidar da saúde das pessoas, você gosta de se interessar, você se interessa pela pregação da palavra, né? Então são experiências da sua vocação, né? Você tem uma vocação para ser um pregador, você tem uma vocação para ser um músico, tá? Então vai olhando aquilo que é uma vocação sua, que você tem habilidade para fazer e coloque em prática. Não perca a oportunidade. Experiências espirituais é outra coisa, irmão. Muitas vezes a gente diz, mas eu não tenho nenhuma experiência espiritual. Irmão, se você já pediu a Deus alguma coisa, se você já orou ao Senhor, se você já conversou com Ele, e nesse pedido você vê, dias depois, ou até no outro dia, você vê aquilo se concretizando, isso é uma experiência espiritual, irmão. É o Espírito Santo dando a resposta daquilo que você pediu. Então, preste atenção, se você, com calma, talvez você não perceba muito rapidamente, mas com calma, tente identificar algumas coisas que você já realizou até, né? Uma oração que você fez, né? Recentemente alguém me disse, olha, pastor, aquela oração foi bênção na minha vida. Poxa, legal, uma experiência, né? Uma experiência que a gente vai tomando. Experiência no ministério. Se você já exerce um ministério dentro da igreja, se você já faz alguma coisa que já é um líder de célula, ou está em treinamento para ser líder de célula, né? E já está praticando algumas coisas, você já vai estar tendo umas experiências, né? De aplicar um estudo, de fazer uma oração, são ministérios, isso faz parte do ministério, são experiências que você tem. Essas experiências estão sendo boas, você está gostando? Se está gostando, põe em prática. E por fim, experiências árduas, né? São aquelas experiências que a gente não gostou de ter vivenciado elas também ajudam você a crescer, porque aí você vai pensando um pouco nela, não se ligando nela, mas pensando um pouco e evitando passar novamente por aquilo ali. Então, são experiências árduas que a gente também precisa colocar nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você, meus irmãos, e você possa viver de um modo que você entenda que você está sendo moldado, não é? Desde o início, desde quando você nasceu, ou desde quando você foi concebido, Deus já estava moldando você para servir no reino dele. Todas essas coisas que nós vimos aqui, está na sua apostila, dê uma relida aí nesse material e você vai perceber que todas essas coisas Deus quer utilizar para a glória do reino dele. E que Deus te abençoe, que te cubra de sabedoria, de discernimento e de visão do reino dele. A paz de Cristo seja contigo.